Ô Ju, vem cá. Vem aqui. Eu preciso que você vá lá na bodega de Zifirino pra mim. Que você traga meio litro de milho que eu tenho que levar pra roça mais tarde. Agora, você traga o troco, viu? Traga só o milho. Vou trazer só o milho pro senhor. Ju! Ju! Boa tarde. Boa tarde. Ju tá aí? O quê? Ju tá aí? Não. Que é Jotobá de Santa Bárbara. Não, rapaz, Ju tá aí. Ju tá aí? Ju, meu menino. Ah, um menino pequeno, Sim. cabelo assim. Isso. Pronto, ele passou aqui, comprou um milho, comprou uma baladeira e uma capanga que eu tinha aqui e saiu. Ah. Para se falar sobre a história de Jatobá de Santa Bárbara, é necessário antes voltar no tempo até a sua matriarca Santa Maria da Boa Vista. Quase todas as cidades iniciaram a sua história através de uma fazenda. E no século XVII havia uma fazenda chamada Volta, que segundo relatos históricos recebia esse nome devido a uma curva que o rio São Francisco tomava no local. Inclusive, por volta de 1670, ainda haviam ali algumas aldeias indígenas, a exemplo dos Coripós e dos Careris. Como sempre, a fé também marca muitas das histórias das cidades, principalmente no nosso Nordeste brasileiro. O povoamento desse local se intensificou a partir da construção de uma capela em 1762, intensificando o povoamento do local e surgindo um novo povoado, intitulado de Bom Jesus da Igreja Nova. Posteriormente, mais ainda nesse mesmo ano, é criado o distrito de Boa Vista, que recebe Santa Maria como padroeira sob a invocação de Imaculada Conceição. Mas você deve estar se perguntando o que Jutaí tem a ver com essa história toda. Quando o estado de Pernambuco ainda era considerado uma província, as leis provinciais da época ficavam num verdadeiro vai e vem.
reconheciam Boa Vista como distrito, depois a extinguiam, reconheciam de novo, criavam-se novos distritos e nesse intervalo de tempo surge Jatobá de Santa Bárbara, sendo citado pela primeira vez em registros oficiais no dia 8 de janeiro de 1900. Mas pense comigo, para que Jatobá de Santa Bárbara fosse reconhecido como um distrito de Boa Vista, era necessário que já houvesse um povoamento significativo no local. Ou seja, a nossa história começa muito antes de 1900. Infelizmente, é impossível datar com precisão onde tudo começou. Quem foi o primeiro morador e por que veio? Pouco se sabe sobre a história da antiga vila de Jatobá de Santa Bárbara. Mas não é apenas de registros oficiais que a história sobrevive, não é mesmo? Relatos orais que sobrevivem através do tempo indicam a passagem de um personagem muito curioso na antiga vila que marca a nossa história até hoje. Você já ouviu falar em caixeiro viajante? Caixeiro viajante é esse povo que andava vendendo fazenda, fazer roupa, o povo comprava, andava em todo canto. Tinha o período que eles traziam, né? Tinha aquela data certa da feira, que eles traziam em grande quantidade de fazendas, que eles chamavam, que fazenda, na verdade, naquele tempo era o tecido. Então eles traziam os tecidos para ser comercializado, tipo um distribuidor comercial. No final do século XVIII, um caixeiro viajante por aqui passava e tinha uma promessa que onde encontrasse um povoado que não tivesse ainda sua padroeira, deixaria a imagem de Santa Bárbara para ser o padroeiro da comunidade. Jatobá de Santa Bárbara, Jatobá, pelo pé de Jatobá. Santa Bárbara, pela imagem de Santa Bárbara. Eu aposto que você não sabia que era essa a origem da nossa padroeira. Mas muito provavelmente você já ouviu falar ou já passou pelo local onde ficava a antiga vila de Jatobá de Santa Bárbara. Isso mesmo, a antiga vila não é no mesmo lugar onde Jutaí se encontra hoje, mas sim um trecho logo mais abaixo, próximo ao açude de Santa Bárbara. Estamos aqui nas ruínas do antigo Jatobá de Santa Bárbara, no final do século XVIII, início do século XIX, aqui onde habitavam os primeiros habitantes do Jatobá de Santa Bárbara. Aqui estamos nas ruínas, com a construção feita de adobe. A gente já percebe que foi aterrado aqui, né? Mas foi aqui onde tudo começou. É possível ainda ver tijolos e ruínas da antiga Jatobá de Santa Bárbara, às margens do Riacho do Periquito. Ainda é possível ver as ruínas do cruzeiro, que o tempo passou, mas ainda está aqui. Desse outro lado, as ruínas da igreja, bem deteriorizadas de fato, mas foi aqui onde começou a história. Jatobá de Santa Bárbara e posteriormente Jutaí. O antigo Jutaí era uma vila de aproximadamente, eu acredito que não teria 100 residências para a época. Porém, as pessoas viviam tipicamente da agricultura, que as casas eram feitas eram taipas, né? Casas de taperas, que eram popularmente conhecidas como casa de taipas, e adobes de tijolos não assados. Inclusive, muitas casas na época eram cobertas de palhas, não eram nem cobertas com telhas, eram cobertas com palhas de catolé, se eu não me engano, pouco. E aqui era um entreposto comercial de produtos, farinha de mandioca, da própria mandioca, as vendas de manivas de mandioca também eram feitas aqui nessa região de Jutaí. Aqui também era um entreposto de pessoas que vinham com gado do Maranhão e do Piauí para Rio Branco, hoje Arco Verde. Tem uns relatos de boiadeiros que vinham com gado, com seus rebanhos, com 3, 4 dias de sede, e esse gado vinha beber água aqui no distrito de Jutaí, porque a seca era muito grande e realmente aqui era um lugar que tinha um apoio. Tinha pequenas bancas de vender bolo, café, essas coisas. Não tinha essas coisas que nós temos hoje em dia. Mas era dessa forma que eram feitos aqui. O pessoal comercializava a carne de bode, a carne de porco, tudo daqui do município. Então essa feirinha era conhecida como a Feira do Cavaco.
noção de como seria a antiga vila por meio das ruínas que existem no local, não há como ser preciso no mapeamento, nem estrutural, muito menos de quem seriam as primeiras pessoas a morarem naquelas casas. No entanto, com base nos registros do nosso riquíssimo cartório que iniciou suas atividades ainda em 1907, podemos ter um vislumbre de quem eram as primeiras famílias e, a partir disso, ir ainda mais a fundo. Reunimos os primeiros nomes citados nos registros do cartório e fizemos uma pesquisa sobre essas famílias. E fomos mais longe do que imaginávamos. Esse rastreamento nos levou até Portugal há mais de 300 anos para um antepassado em comum. De acordo com os livros do cartório, as primeiras e mais comuns famílias citadas são os Nunes, os Gomes, Coelho Rodrigues, Ferreira, Araújo, Alencar, Ramos, Amorim, Macedo e Santana. Essas podem ser consideradas as primeiras e principais famílias de Jatobá de Santa Bárbara, pois além de serem as mais citadas, suas aparições são recorrentes, por exemplo, sendo testemunhas de registro de casamento. Mas o que trouxe essas famílias a Jatobá e, principalmente, de onde vieram? Se você é de Jutaí ou das redondezas, provavelmente já viu seu pai ou avô falando de vários primos dos mais diversos graus, dando a impressão que todo mundo na nossa região acaba meio que sendo parente. E é verdade. A maioria dos nomes citados como as primeiras famílias de Jutaí tem ligação com um antepassado em comum, e esse vasto parentesco se perpetua na nossa região até hoje. Voltemos no tempo até 1713 em Portugal, onde na freguesia de São Salvador do Paço de Souza nascia Valério Coelho Rodrigues. De família humilde, mas de personalidade audaciosa, Valério cresceu inspirado pelos relatos de conquistas e riquezas adquiridas pelos homens que se aventuravam cruzando o mar rumo ao Brasil. E foi assim que ele se mudou para cá, estabelecendo moradia no Piauí, na antiga Fazenda Paulista, que hoje corresponde ao município de Paulistano. Foi lá onde ele conheceu e se casou com Domiciano Vieira de Carvalho, com quem teve 16 filhos que se espalharam pelo sertão nordestino, unindo-se a outras famílias dos estados do Piauí, Bahia e Pernambuco, e colaborando fortemente para o povoamento e origem de várias cidades. Sua prole foi tão significativa que atualmente existem mais de 45 mil descendentes registrados, com direito até mesmo à Associação dos Descendentes de Valério Coelho Rodrigues. Entre os 16 filhos que se espalharam pelo sertão estava o seu terceiro herdeiro, Valério Coelho Rodrigues Filho, que em 1770, um ano após casar-se com Antônia Vieira da Silva, ainda na Fazenda Paulista, veio rumo às terras pernambucanas assumir a Fazenda Caboclo, que corresponde hoje ao povoado de Caboclo, no interior de Franca. Além de Valério Filho, outros irmãos também vieram a Pernambuco, unindo-se a famílias locais. Por meio desse ajuntamento, intensificou-se o povoamento que deu origem a várias cidades, como Afrânio, Araribina, Dormentes, Uricuri, Petrolina, Santa Cruz e Santa Filomena. Além, é claro, de Lagoa Grande. Antes disso, e no meio disso tudo, estava, é claro, Jatobá de Santa Bárbara. Foram os descendentes de Valério Coelho Rodrigues que, unindo-se a outras famílias locais, compuseram as primeiras famílias da nossa vila. É possível conectar várias das pessoas citadas nos registros do cartório jutaiense à prole de Valério. Então, de certa forma, em variados graus de parentesco, as famílias estão interligadas, considerando ainda que essas famílias conviviam entre si, e era comum que pessoas aparentadas acabassem se casando, colaborando para a endogamia. Se você é dessa região, com certeza você tem um avô ou já ouviu falar de alguém que se casou com um primo de algum grau. Para mostrar como a descendência de Valério Coelho Rodrigues, lá de Portugal, exerce influência nos atuais jutaienses, escolhemos uma das várias figuras do antigo Jatobá que fazem parte dessa grande árvore genealógica. Trouxemos a genealogia de Zeferino Nunes, personagem que faz parte da história de Jutaí e que foi responsável por uma parte do seu desenvolvimento. Hoje, Zeferino Nunes recebe como homenagem uma das ruas de Jutaí com o seu nome. Inclusive, sua filha, Alzeni Ribeiro, foi responsável pelo cartório de Jutaí até recentemente. E entre os filhos de Alzeni está Daniel Torres, ex-secretário de Educação de Lagoa Grande.
criador, residente na Fazenda Panela, do 3º Distrito de Jatobá, do município de Boa Vista. O cartório de Jutaí iniciou suas atividades em 1907, 7 anos após a vila ser reconhecida pela primeira vez em registros oficiais. Os seus livros são preservados até hoje, proporcionando uma grande viagem no tempo e impressionando graças à sua caligrafia belíssima, ainda escrita à pena. Dona Valdeci trabalhou 33 anos. E antes de Dona Valdeci, trabalhou mais 2 escreventes. E nessa época, Jutaí era Jatobá de Santa Bárbara. Dona Valdeci está se aposentada e trabalha mais Mauri, né? E quando a gente andava para ficar, era a Anitta primeiro. Quem começou a trabalhar foi Anitta, de fato. A Anitta pensava que quando entrasse no cartório, já ia ganhar muito dinheiro, sabe? Na época, né? Aí Dona Valdeci era assim, sabe? De noite, de dia, ela chamava a Anitta. Quando era de noite, ela me chamava para me ensinar, tu acha? Aí ficou. Aí Maurina era que era do lado da Ribeira, né? Aí eu disse, ela falava, cartório é bom, vai todo mês, é pouquinho, mas todo mês você ganha, todo. Era dinheiro que Deus me deu. Eu, na época, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu ganhava 40 cruzeiros. Aí pronto, foi quando a Valdeci se aposentou em 80, aí eu fui trabalhar mais em 80, eu trabalhei no ano de 80, aí veio Sueleno, depois Sueleno, aí Carminha veio. Que é o pincel da Rosa Maria. Aí ela veio, ele trabalhando mais ela. Olha, foi em 80 e viu o concurso, né? Aí nós passamos. Eu como escrevente, Ivete como escrevente, de Graça como tabeliana, né? Como os cartórios regionais foram surgindo apenas em meados de 1900, as pessoas que já moravam no local e nasceram antes disso foram registradas somente anos depois, gerando multas, lacunas e muitas confusões. Era assim que acabavam errando as datas de nascimento, até mesmo não colocando uma data exata, e onde muito provavelmente muitas pessoas devem ter ficado de fora dos registros oficiais. Outro fato interessante é que o lugar exato de vários dos registros das pessoas mais antigas de Jutaí acabam sendo muitas vezes confundidos. Isso porque, pela região ser muito interligada antigamente, algumas pessoas eram registradas no cartório de Jutaí, outras iam para o de Cristália, outros para o de Lagoas e por aí vai. Aos primeiros dias do mês de março do ano de 1907, na formação de Jatobá, em meu cartório, compareceu o senhor Francisco Antônio Gomes, chefe de família, em virtude esgotado do prazo. O referido juiz mandou que o escrivão fizesse o registro mediante a multa de R$5.000. Além de tudo isso, nos primeiros registros de nascimento, ao registrarem uma criança, era colocado apenas o nome escolhido pelos pais, e o sobrenome era apresentado somente na escrita do nome dos pais. Então, por exemplo, se um jovem de 1930 precisava procurar pelo registro do seu pai, ele precisava saber exatamente o nome dos seus avós. Se o nome do pai fosse um nome diferente, poderia até ser mais fácil de encontrar o registro. Mas imagine, em meio a tantos Joãos e Josés, encontrar qual seria o correto. E assim, muitas pessoas acabavam na escuridão sobre o seu passado, sem saber quem seriam os seus ancestrais, por não saberem ao certo o sobrenome, ou também por não saberem onde exatamente estavam tais registros. E provavelmente também era assim que muitos novos sobrenomes eram criados. Aos primeiros dias do mês de março do ano de 1907, na formação de Jatobá, a Jatobá do 3º Distrito deste município de Boa Vista, Pernambuco. Em meu cartório compareceu o senhor Francisco Antônio Gomes, chefe de família, viu? Solteira, profissão, costureira. Roberta Maria Araújo Filho, com 22 anos de idade. Solteira, profissão, criadora, com 21 anos de idade. Solteira, profissão, costureira, 29 anos de idade. Solteira, profissão, lavradora. Hoje em dia agora, aquele futuro agora doméstica, ele botava lavradora. Doméstica era costureira. Antigamente, esses povos mais velhos, tem muita costureira antigamente, né? Hoje em dia, coisa é raro, o pessoal não se liga mais. Lavrador, vaqueiro, costureira. Era mais como era.
Mas por qual motivo a Vila Mãe, Jatobá, não permaneceu no mesmo lugar? A antiga Jutaí ficava ali próximo ao riacho, porém, em 1914, teve uma grande cheia e as casas a maioria foram destruídas. As pessoas tiveram que mudar a localidade, ou seja, como diz aqui no popular, subiram mais uns 200 metros da margem do riacho. Mas até hoje existem alguns sítios históricos lá. Em 1914, que eles contam que teve uma cheia grande que invadiu aquelas casas lá e por isso que trouxeram a igreja para cá, né? Tiraram aquela lá, tinha um bocado de casa. Porque dava muito enchente, cobria ali. Tinha um cemitério ali dentro desse quintal aí. E meu avô é enterrado aí. Cemitério que a construção é de pedra, né? A parede. Sei que aí ali ficou só o velho viu que morou ali até quando ele estava perto de morrer, sabe? Ele saiu de lá, o pai de Aninho. Ele morava ali próximo, ali onde próximo da igreja. Além do meu pai, se eu não me engano, acho que tinha por faixa de mais umas 3 casas moradias. Mas quem ficou mais tempo foi o meu pai. Creio que o primeiro que chegou, eu nasci lá, né? E o último que veio a sair para vir para a rua. Só vinha realmente, mudamos para cá para cima quando não tinha mais condições de ficar lá. Eu sou Enildo da Silva Araújo, filho de Manuel de Araújo Sobrinho, né? Da família que veio dos moradores mais antigos que vieram morar em Jutaí. Os primeiros praticamente que vieram. Vieram de Itacaratu, meu avô, e aí aqui formou família. Meu pai, do segundo casamento já, eu sou do segundo casamento. Teve eu como filho único dele aqui com a minha mãe. E nós moramos na Rua da Baixa. Ali, fui nascido e criado ali, onde era o antigo Jatobá de Santa Bárbara. Que foi o início do nome, aqui deram a Jutaí. Depois que veio o nome de Jutaí. E lá acontecia muita enchente. Tinha muitas águas na época, subia, tinha um riacho. E isso trazia vários problemas para a gente. Naquela época passava-se uma estrada antiga e ia sentido a Santa Maria da Boa Vista. E meu pai na época tinha um cafezinho lá que vendia algumas coisas, comida e tudo mais. Era um pequeno lugarzinho, tipo um restaurantezinho, muito pequenininho, mas que servia as pessoas. As pessoas mais velhas, desde que Jatobá de Santa Bárbara, que ficava ali na beira do riacho, né, chamado Rio do Periquito, né, Riacho do Periquito, devido às cheias, eles mudaram a igreja para cá. Eles contam também que essa igreja ela foi mudada para cá depois da cheia de 1914. E então parece que essa igreja aqui foi terminada de ser construída em 1928, né, que foi praticamente 14 anos depois. Depois da enchente de 1914, então as pessoas, por orientação de um padre, o padre teve a ideia de mudar a igreja de Santa Bárbara mais acima do rio um pouco, uns 200 metros, e aí as pessoas começaram a construir suas casas no entorno da igreja, porque era de costume, inclusive toda a cidade surgiu por causa de uma igreja, né? Então, Jutaí em si, por causa da enchente de 1914, por ideia do padre, construiu essa igreja de Santa Bárbara, porém ela já foi feita com adobe de tijolo assado, como se diz, e aí as casas surgiram em torno acredito que em torno de 10 a 12, ou até de 10 a 20 casas, foram as primeiras casas feitas no entorno da igreja. Porém, daí surgiu o nosso distrito aqui. E depois que conseguimos mudar para a rua, que a gente veio mais para cá um pouco, compramos uma casa aqui em cima. Uma família tradicional, né, que veio para cá, a família dos Araújo, que é a família que era de Padre Valdir também, que é dos farmacêuticos mais conceituados, que teve mais antigo em Jutaí, primo legítimo também do meu pai, que veio dessa família também. Fomos criados aqui e houve várias histórias, vários acontecimentos de cheia, de várias enchentes, né? Tudo ficou marcado daquele período da mente da gente, como que era realmente as coisas aqui, que hoje em dia mudou muito, né? Melhorou muito, graças a Deus, para melhor. E essas casas que surgiram depois da enchente, elas, onde era montada a igreja, existia, eu não sei se era uma lei local ou era uma lei eclesiástica, que no entorno da igreja não podia se vender os terrenos. Então, quando o proprietário ele doava o terreno para fazer-se a igreja, automaticamente ele não poderia cobrar pelo terreno que tinha ao lado para se construir casa. Então, por isso eram escolhidas algumas pessoas, inclusive assim, as pessoas mais próximas do padre, do chefe distrital da época,
que tinham a oportunidade de morar próximo à igreja, que era uma honra, não era para todos, era uma honraria que se tinha sobre as pessoas de morar próximo à igreja. Toda cidade surgiu de uma igreja, então, mas para morar próximo à igreja, fazer a casa, teria que ser pessoas, infelizmente, de posse. Mas já aquele coitadinho lá, repare aqui, Valdir, Valdemar, o pai de Alzeni, o povo de Santos. Repare, preste atenção, você não vê nenhuma casazinha naquele tempo. Se a mulher fosse parteira, ela era bem vista na localidade. O farmacêutico, que não era farmacêutico de formação, mas tinha o conhecimento, vendia aquela medicaçãozinha, a butazona, a penicilina, que eram os remédios antigamente, que curava tudo, né? Então essas pessoas, eles tinham uma certa aproximação com o padre, com o paróquio região, né? Então, inclusive, era o padre que determinava. E só quem morava em torno da igreja era quem tinha poder aquisitivo. Fazendeiros, médicos, entendeu? Antigos. Toda a cidade surgiu em torno da igreja. Chega em Petrolina, repare quem eram as casas. Que não existe mais casa, mas era só dos coelhos. Inclusive, a casa do seu Clementino era em torno da matriz. Não era da catedral, da matriz. Porque toda a cidade surgiu em torno de uma igreja, de uma capela, mas só ficava em torno da igreja que tinha poder aquisitivo, né? E foi nesse tempo de mudanças e desenvolvimento que mais uma grande mudança ocorreu. A mudança do nome, de Jatobá de Santa Bárbara para Jutaí. Lembra do menino Ju? Essa história se trata de uma anedota contada por gerações, e não há comprovação da veracidade desse acontecimento. Sabe-se apenas que esse foi um conto que se popularizou na nossa antiga vila, narrando a história de um menino apelidado por Ju e o seu pai. A história conta que o pai havia pedido ao garoto que fosse até um comércio local para comprar algumas coisas que ele precisava. Porém, o menino Ju demorou demais a voltar para casa, fazendo com que o seu pai se preocupasse e fosse atrás dele. O pai de Ju foi então até o comércio à sua procura e, chegando lá, lançou a icônica pergunta: "Ju tá aí?" Ao que o comerciante, confuso, respondeu: "Não, Jatobá de Santa Bárbara." E após algum tempo de confusão nesse diálogo, finalmente o pai explica que estava à procura do seu filho por nome de Ju. Se isso aconteceu ou não, infelizmente é impossível de se confirmar. Mas essa piada ficou tão famosa na época que as pessoas da vila começaram a chamar Jatobá de Santa Bárbara de Jutaí. Foi então que, em dezembro de 1938, um decreto estadual mudou o nome de Jatobá de Santa Bárbara para Jutaí. Outra teoria é que Jutaí é uma palavra indígena para designar de forma mais genérica a mesma árvore, ou seja, o jatobá, mantendo a árvore como símbolo da nossa região, graças à vasta quantidade da espécie no local. Mas é bem provável que ambas as teorias tiveram sua influência na mudança do nome. Se você for pegar de Jutaí para o Vale do São Francisco e de Jutaí para o outro setor, que é principalmente o Araripe, a gente vai perceber que ele é tipo uma divisa. E aí o comércio ele se instalou no início, o finalzinho da época de Jatobá de Santa Bárbara e início de Jutaí. O comércio ele era muito forte. Por aqui ser um entreposto comercial, então existiam muitas pessoas que vinham do Ceará, da Paraíba. Inclusive, em 32, teve um relato de pessoas que estavam fugindo da seca no Piauí. É um distrito muito histórico, de várias coisas que já aconteceram aqui. Nós tínhamos usina de caruá, aqui onde era extraído o caruá para fazer a fibra, aqui no distrito de Jutaí. Essa fibra ela era embalada aqui na usina, ela era feita os fardos na usina e eram vendidas para o comércio do senhor Clementino Coelho em Petrolina. Inclusive, foi uma das formas de renda do município de Jutaí no começo do século. Quando eu vim morar aqui, eu já vim de lá, eu fui morar na Cacimba Nova. Lá. Cacimba Nova. Na usina de Caruá. Aí de lá, tomei a vaqueirada lá de criação. Aí quando foi em 57 foi que eu vim daqui. Ele chamou o Chico para tomar conta do engenho lá, uma criação, né? Disse que era para Chico arranjar um trabalho e trazer, até para fazer ajeitar a casa lá. E eu vim mais aqui. Cheguei aqui, eles perguntou se nós não queríamos vir para trabalhar aqui, na pensamento. Aí nós viemos por tudo. Que a gente ouça também dizer que muita gente vinha fazer feira aqui, né? O pessoal de Santa Maria, próprio Santa Maria, né? O povo das Lagoas. Das Lagoas pra cá. Dizem que até o pessoal de Petrolina eles que vinham fazer a feira aqui, né? Porque a feira tinha a devoção, aí né? Era assim, aí eles faziam assim, eles compravam mercadoria aqui, levavam para Santa Maria, levavam para Petrolina. Aqui era tipo
monopólio. Eles compravam aqui para levar para vender lá. E o meio de transporte nessa época era o jumento. Não, era jumento. Aí as carnes iam para Santa Maria. Compravam aqui e aí levavam para lá. Chiquinho do Riacho Verde, Belalino, que andavam todos a jumento. Com essas mercadorias, vendendo rapadura. Comprava rapadura em Santa Cruz, trazia para ir levar para Boa Vista. Não, trazia rapadura de Boa Vista para levar para Santa Cruz. Comprava lá na Serra do Bararico, farinha para levar para Santa Maria. Meu pai também, um bom profissional que foi na parte de marceneiro, cabeleireiro, também sapateiro, fazia de tudo um pouco ele fazia. Naquela época, eu lembro, eu tinha um pouco de medo e receio das coisas, ele fazia caixão de defunto das pessoas. E eu tinha cisma, cisma, medo disso daí. Ele deixava um semi-pronto para fazer, já quando era necessário que falecesse alguém, já deixar ali dando jeito para ficar mais fácil. E aquilo ali me causava um certo receio, medo, né? Sei lá, é tudo junto, vamos dizer assim, medo, receio daquilo ao mesmo tempo. E meu pai começou a me colocar para ajudar ele a fazer a parte de cobertura. Quando falecia alguém, daria dos caixões. E isso daí eu fui perdendo medo. Ele fazia tudo, a família ele ia buscar, às vezes, o morto junto com a família. Né? Naquela época trazia até em rede, daí depois é que iam fazer a coisa para ir para o sepultamento. Então são assim, histórias que marcou bastante a minha vida, né? De juventude, de infância. Até o dia trabalhava um dia. E trabalhava com candeeiro de noite, candeeiro trabalho de madrugada. Agora aqui não, aqui tinha energia a motor, tinha até aquele horário aí, parava. Aqui tinha um senhor chamado Severino Belo, que ele relatou sobre a energia de Jutaí, que é um fato também importante, que era motor, na época, que era ligado. Esse motor era motor manual, ou seja, manivela. A pessoa ligava o motor, girava a manivela, ligava o motor, esse motor tinha um gerador acoplado e fornecia energia, mas era coisa fraca, não era mesmo só para ter algumas luzes, não ligava, não tinha eletrodoméstico nessa época, não existia nada, era só mesmo para ter aquela luz. Parecia uma lamparinazinha, mas era sucesso. Né? Você viu falar da energia, quando era motor? Motor, e quando era, no máximo acho que era 6 e pouco, 7 horas da noite, pagava tudo. Porque tinha horário, senão não comia muito diesel, né? Severino Belo, eu conheci ele. Uma casinha que ali, o Severino fazia isso aí. Na minha época eu conheci ele. Era no motorzão trabalhando aí. Energia, mas tinha horário para tudo. Jutaí, além da usina de Caruá também, as pessoas daqui da região, além dos boiadeiros que vinham do Maranhão, do Piauí, com suas boiadas para levar para Rio Branco, hoje Arco Verde, as pessoas aqui da região também comercializavam aqui bode, porco, galinha, ovos. E aqui também tínhamos devoção nessa época, quando as pessoas se reuniam a cada 15 dias ou a cada uma vez por mês. Então tudo isso era feito aqui em Jutaí, esse entreposto comercial. Porque aqui nós temos acesso à Petrolina, a Santa Maria da Boa Vista, a Uricuri, também temos acesso ao Piauí, então aqui tornou-se um grande entreposto comercial. A devoção, na verdade, era uma feira que acontecia todos os finais de mês, né? Então, todo último domingo do mês, nós tínhamos a procissão. Então, na procissão, aí tinha a missa, né? A missa dominical. Antes de começar a missa, fazia a procissão, né? Pelas principais ruas. E com isso o comércio se instalava, né? Principalmente os ambulantes, eles vinham aqui. E aí era muito forte o comércio aqui na frente da igreja, na rua do mercado aí, do açougue público. Então nós tínhamos assim um domingo recheado de muitos produtos dos ambulantes que vinham da cidade de Uricuri, de Santa Cruz, de Santa Maria da Boa Vista, de Lagoa Grande. A devoção já era de tradição, acho que era o último domingo de cada mês. Tinha aqui em Lagoas. A missa normalmente acontecia na parte da manhã ali, né? E as bancas no meio da rua, amavam de um lado da outra ali. Só aquele terrão, pava ali, o terrãozão bravo. Era ali a devoção, domingo. Era aquela animação. Na verdade, já começava no sábado, à noite. Os vendedores já começavam a chegar, das bancas e tudo, então o lugar já começava a se movimentar. Na verdade, eu não sei até hoje porque que a devoção acabou. Inclusive, sobre as devoções aqui de Jutaí, existia também aquele comércio artesanal, onde as pessoas, elas faziam balaios, elas faziam cestas, e eram comercializadas aqui no dia da devoção, que era uma forma de que as pessoas tinham também de comprar tecidos para fazer roupas, que naquela época não existia ainda roupa feita, era feito por costureiras. Tinha missa e o pessoal andando na rua fazendo as feiras, comprando as coisas e
e os vendedores, e bastante banca de roupa, de tudo. As lojas aqui em Jutaí, provavelmente quem vendia só pano e às vezes alguma roupinha feita era o seu Toninho da loja. Depois batia Valdeci também, que tinha também a loja de coisa de pano, né? Comprar para mandar fazer, mas roupa de coisa dessas lojas que tem hoje aqui, não tinha. Você aproveitava para comprar uma roupinha lá. De que chegava a devoção, vai guardar algum dinheirinho, é igual a festa aqui de agosto. O açougue aqui municipal, que nesse dia ampliava mais a quantidade de carne, porque eram muitas pessoas, o pessoal fazia aquele encontro dos amigos, nos bares, contando histórias, os velhos vaqueiros contando suas histórias. Então, no dia da devoção, as pessoas reuniam-se para, além do comércio, colocar os assuntos em dia, né? E, inclusive, por causa dessa época, ainda hoje nós aqui estamos no entreposto comercial no cultivo da tomate, da cebola e também do comércio de animais. Inclusive, temos uma feira aqui às quartas-feiras, onde os pequenos agricultores aqui fazem a venda dos seus animais, venda e compra de animais. A feira ainda existe hoje, de pequeno porte, e a devoção que acontecia, que era muito forte, deixou de existir. Temos o senhor Sancho Honório Pereira, natural do sítio Pintada, aqui do distrito de Jutaí, que foi um militar do Exército Brasileiro, no qual foi para a guerra de 1939 a 1945. Ele é uma pessoa de relevância histórica aqui na nossa região, tá certo? Por ter participado da Segunda Guerra Mundial. Manuel de Araújo Sobrinho. Oiô. Frandeiro também. Fazia cor de frande, aqui esqueci de falar. Ele fazia tudo de coisa e também de frandeiro. Pega a lata de óleo, aí você constrói o candeeiro. Tem muitas pessoas por aqui no Jutaí, não tem ainda. Mas pegava a lata de óleo e transformava a vela em coisa do candeeiro, né? Com a mata do candeeiro para acender, botava o querosene dentro. Aí tu acendia lá. Foi muita festa, forró, com o candeeiro. Até o pessoal tinha uma brincadeira, quando não queria namorar com a namorada, que os pais não queriam deixar. Aquele tempo nosso, a gente apagava ele com o candeeiro. Passava na parede e assoprava, ou então dava uma mãozada nele, pra ele cair. Bacia para lavar roupa, grande assim, tudo ele fazia tudo, transformava e tudo. Então era uma pessoa que trabalhou bastante nesse ramo aí. Candeeiro, chaleira, tudo. Que era coisa da lata de óleo, ele conseguia transformar. Reciclava tudo e ele fazia todo o serviço. O capitão Venceslau também participou da Guerra do Paraguai, a Guerra da Cisplatina, como realmente é conhecida, de 1865 a 1870. Inclusive, não tinha nem forma de comunicação, a família dava como morto. Depois ele apareceu, porém condecorado capitão mesmo, capitão da Guarda Nacional. Inclusive, está sepultado no cemitério aqui de Jutaí. E o capitão Venceslau Idelfonso Japiaçu e Aragão, ele é do sítio Sobrado. E, inclusive, esse nome Japiaçu quer dizer Casa da Fruta Madura, na língua tupi-guarani. Então, ele, quando foi convocado para participar da Guerra do Paraguai, ele se deslocou daqui do distrito de Jutaí para Rio Branco, hoje Arco Verde. Tem até uma história que a bisneta dele me contou. É um fato muito interessante, que ele foi montado no seu cavalo, porém, ao chegar em Rio Branco, ao ele embarcar no trem, antes de embarcar no trem, ele pegou o cavalo, tirou a cabeçada, colocou sobre a sela, amarrou e tocou o cavalo de volta. 4 dias depois, o cavalo apareceu aqui no sítio Sobrado. Aqui nós tínhamos também o ramo farmacêutico, e aí começou, do que eu me recordo assim do pessoal, primeiro foi Valdemar. O Valdemar era um farmacêutico tipo médico, e Valdemar passou para Seu Valdir. Seu Valdir já é uma história mais recente, mas Seu Valdir, muitas pessoas saíam das cidades vizinhas de Boa Vista, de Petrolina, de Santa Cruz, de Dormentes, a toda a região aqui o pessoal vinha para a farmácia de Seu Valdir, porque ele era tipo um médico, ele sabia, ele passava a medicação, ele entendia muito, então era um farmacêutico assim, muito influente, muito assim, ele era conhecido na verdade como médico. Tanto é que quando a medicina começou a chegar, quando as pessoas foram tendo acesso a fazer consulta, quando chegava geralmente as receitas, os receituários, já era um remédio que ele tinha passado, né? Já era um remédio que ele tinha passado. Ele dizia, você já está tomando mesmo a mesma medicação. Tanto é que hoje nós temos a principal enfermeira aqui de Jutaí hoje, né? Que é do PSF 5, que é filha de Seu Valdir, né? Que é a enfermeira Eugênia. E as pessoas costumam dizer que ela parece que puxou o dom do pai, né? Porque ela é enfermeira
mas ela também já dá toda uma atenção especial aqui na comunidade. Meu pai era primogênito dele. Eu sou parente de antecedente. Ele era meu padrinho. Eu cheguei, na verdade, não tinha conhecimento nenhum. Eu só sabia que era comprar uma coisa se alguém pedisse para mim comprar um medicamento no lugar e eu levasse o nome notado. Não sabia nada disso. Mas eu cheguei, teve a influência um pouco de Padre Valdir e da minha esposa Edinha, porque no caso ela trabalha na saúde. Aí eu cheguei, encontrei meu primo Vanderlei, que estava trabalhando no local que era de Padre Valdir, no caso o tio dele. Ele falou para mim, estava a fim de desistir, que ia se mudar e vir para a pista, né? Aí eu fui, comentei com Edinha, mas disse, eu não tenho muito conhecimento, mas tudo vai com aprendizado. Você querer aprender e entrar dentro do comércio e tocar a bola para frente. Foi isso que eu fiz. Cheguei aí, peguei, aí fiquei lá um tempo, aí embaixo ainda, né, um tempo aqui na Padre Valdir, bom tempinho ainda. Depois fui para a pista onde que a esposa de Zé estava lá tocando a da Paz, depois também ela desistiu, aí passou para mim. E lá eu continuei. Depois agora nesse período, né, veio novas pessoas que abriram depois, aí não deu para mim continuar. Daqui também foi Dandão, né, da família Rodovalho, também era uma das famílias assim, muito influentes. Dandão, ele foi vereador aqui e era um representante do lugar, e tipo assim, um comissário também. Ele levava os problemas para Santa Maria, poderia até prender as pessoas também. Então Dandão, ele foi por muito tempo aqui um líder comunitário, né? Hoje a gente chamaria de líder comunitário, pessoas que também tinham muita influência também junto às autoridades. Dandão, que naquela época era condicionado como posicionamento de vereador, você tinha coisas que naquela época que não tinha nem salário, né? E você fazia as coisas de uma forma como você era uma autoridade do lugar. Dandão era intermediador, aquele resolver as causas. Naquela época ele vamos dizer assim, que as pessoas tinham um respeito maior, né? Hoje em dia, isso é meio difícil, é complicado, você sabe, né? Mas naquela época tinha um respeito maior pelas pessoas, pelo né? Que Dandão era aquela pessoa de apaziguar tudo. Zifirino era parte de comércio, né? Ele foi criador de gado também, engordava gado também, mas... Ele era fazendeiro muito. Ele, João Pestana, era de primeiro lugar. O povo vendia gado a ele, só queria saber a qualidade do gado e mandava ferrar. Mais de todos, acho que era Zifirino. Zifirino era o comerciante mais forte aí da região. Influente. Foram os comerciários mais, né, influentes que vieram da época, que, vamos dizer assim, comandava o comércio, tudo. E deixa eu ver quem é outro. Santo, né? Santa Cacimba. Tem surgindo outros aí, mas... os mais eram isso aí. Zózimo, ele foi tipo prefeito, só que ele não foi votado, né? Foi votado, não foi. É como se fosse o chefe distrital hoje. Só que naquele tempo ele tinha o poder de prefeito, né? Ele geria a comunidade e levava para o lugar mais populoso na época aqui, que era Santa Maria da Boa Vista. Capitão Sebastião, que era filho de Valdivino Torres, do sítio Murrinho, que também foi um dos cofundadores do Jutaí. E não era um capitão de polícia, era um capitão por promoção. Ele era natural aqui do Sítio Bonito e ele era quem coordenava Jutaí Antigo. Ele tinha essa função de cobrar os impostos, de agregar as pessoas que chegavam de fora e até mesmo prender algumas pessoas que cometessem algum delito. Esse Capitão Sebastião era o comissário aqui de Jutaí. Mas ele fazia o quê? Fazia o que? Cobrava imposto do povo, do que o povo vendia na feira. Né? Ele era cobrador de imposto, aí por isso que ele era chamado de capitão. E esse tipo de capitão? O capitão era só porque era cobrador de imposto? Era cobrador, era comissário do povo de primeira, né? Pra prender o povo. Ele exercia o poder de polícia, no caso, também. Eles poderiam prender... Não, mas é só o que eu ia dizer, né? Ele tinha o poder de polícia, eles prendiam também se estivesse errado. Tinha ordem da polícia pra prender uma pessoa. Por isso que ele era chamado de capitão. O quartel era lá naquela rua, né? Depois foi que mudaram para essa. Tinha um quartel rei que prendeu o povo lá. Naquele tempo, o capitão ele era dessa forma. Existia, além das patentes militares, tinha as patentes compradas. O capitão era uma pessoa que tinha posse. Teria que ser uma pessoa que tivesse alguma posse para chegar ao posto de capitão. Então, existia o posto de capitão, major e coronel. Inclusive, temos o coronel Clementino Coelho, que era coronel, não era militar, era coronel por conta de patente. Como temos o major Veremundo de Salgueiro, que era major por conta de patente. E aqui nós tínhamos o capitão Sebastião Torres da Silva, somente por patente comprada, mas porém tinha o poder
a ele era dado o poder pela própria justiça para que coordenasse a segurança da sua localidade. Inclusive o capitão Venceslau, ele era coordenador daqui de Jutaí até Oricuri, ele era o representante na época, mas ele era um capitão da Guarda Nacional, era um capitão da Guarda Nacional, um capitão de guerra. Mas já o capitão Sebastião era um capitão de patentes compradas. Porém, ele não podia usar estrelas, não podia usar divisas, só tinha o título de capitão. Esse poder era, digamos, o prefeito de Santa Maria. Dizia, Sebastião, você vai... Pronto. Então, o que ele dissesse aqui, o que ele falasse, só ficava uma pessoa, se ele determinasse. Por exemplo, chegava um estranho. Antigamente chamava-se viajante ou retirante, né? Esse é o nome que usava antigamente. Quando chegava um retirante aqui no distrito de Jutaí, ou nos demais próximos, teria que chegar até o capitão e ele ia fazer uma avaliação se aquela pessoa poderia permanecer na sua localidade. A mesma coisa acontecia com pessoas que cometiam algum tipo de crime, de menor porte e de maior porte. Então, os de maior porte, com certeza, raramente ficavam na região. E nós tivemos um caso aqui, uma pessoa assassinou outra, né? Aqui no sítio Caldeirãozinho. Ele foi conduzido também pelo capitão Sebastião, à época, para Santa Maria, tirou a sua pena e ele não retornou mais para a região de Jutaí. Ele teve que ir embora de lá mesmo, tá certo? Então essa era uma forma que tinha de manter a ordem e a disciplina no lugar. E o capitão Sebastião tinha esse poder, que ele foi lhe dado pela autoridade, ou seja, pelo prefeito, ou mesmo pelo comandante da polícia local, e a patente ele tinha de compra. Essa patente antigamente era vendida até os anos 60, essas patentes ainda existiam. Porém, depois foi cancelada a compra dessas patentes e só existe hoje da forma militar. Depois, já por fim, foi José Sebastião, foi quem ficou, derradeiro. Aí depois veio José Sebastião, era parente dos dois, não? Não, José Sebastião chamou ele de José Sebastião, mas ele não gostava não, ele tinha que chamar José Rodrigues. Ah, José Rodrigues. Tínhamos o José Rodrigues, que o sucedeu depois para ficar com essa função. E foi através deles que Jutaí desenvolveu, que era eles que determinavam onde eram feitas as casas, de uma forma natural, topografaram Jutaí, porque as ruas eram feitas conforme ele determinava, porque ninguém podia fazer casa sem a determinação dessas pessoas. Primeiramente o capitão Sebastião, e depois seu José Rodrigues, que era o esposo de Dona Eloia Nunes, a qual eu tive a honra de conhecer, e ela me falou também muito sobre Jutaí, inclusive sobre o cemitério novo, certo? Que foi construído em 1950. E o primeiro a ser sepultado lá foi o seu pai. O pai dela foi um dos fundadores. Assim, foi um dos remanescentes da enchente de Jutaí. Foi um dos remanescentes que ficou aqui, né? E hoje, por causa dessas pessoas, hoje nós temos aqui em Jutaí, nós temos posto de combustível, nós temos depósito de ração, supermercado, nós temos loja de material de construção. Então, tudo isso por causa dessas pessoas que tiveram a ideia de, no começo da fundação de Jutaí, manter esse comércio aqui na região. Mas Jutaí é um lugar aqui onde temos policiais, pessoas natas daqui que são hoje policiais do Piauí, da Bahia, tá certo? Então Jutaí é um distrito rico. O capitão Sebastião morava num sítio bonito, mas ele tinha o poder, foi lhe dado o poder para manter a ordem em Jutaí. Então, pessoas que praticavam algum crime, como nós temos histórias aqui, que ele conduziu uma pessoa até Santa Maria, um homem que cometeu um delito aqui, ele usurpou uma criação a qual não pertencia. Diz que essa pessoa foi com uma pedra na cabeça de 20 quilos, então ele foi conduzido até Santa Maria, acredito eu, uns 60, 70 quilômetros, com uma pedra de 20 quilos na cabeça por ter cometido um crime, um pequeno delito. Infelizmente, era a forma de... Hoje, não se pode mais, mas naquela época também não podia, mas se fazia. Imagina você com a mão amarrada e segurando uma pedra, né? E é que essa pedra era colocada não sei como, ele colocava na cabeça e ele conduzia essa pedra. Inclusive, até dizem que era referente ao peso do bode, né? Eu não sei se confirma. A neta me falou e a sobrinha também falou que era referente ao peso do bode. Era 20 quilos o bode, aproximadamente, então ele conseguiu uma pedra de 20 quilos e ele conduziu até Santa Maria da Boa Vista para ser ouvido pelo delegado local, na época. Foi preso, passou um tempo lá. Depois, quando saiu essa pessoa, ele teve que ir embora do lugar por determinação do capitão Sebastião, que ele não podia ficar no lugar porque ele cometeu esse crime, por determinação do capitão, e a ordem que foi lhe repassada, ele teve que, quando cumpriu lá sua pena, ele teve que sair daqui do distrito de Jutaí. E tem outra coisa engraçada também, que era parente do meu pai também, era o guarda daqui de noite, finado seu Zé Nunes, mas Zé Nunes. A turma pegava e ele bebia uma, dormia, e a porra lá, carregava a espingarda dele, a segurança dele. Aí, meu pai normalmente sempre custodiava.
Meu pai gosta de comer de 5, 6 espingardas, tanto que me ensinou, eu de novinho, a tirar um pouquinho, né? Aí, eu lembro que ele chegava lá e pedia de pai emprestado quando alguém levava. O pai dizia um monte de coisa com ele. Mas como é que eu guardo? Vai dormir. De noite ele saía na rua, da noite, né? Mas só que ele esquecia de dormir ali perto da feira. Aí, já viu, pegavam arma, ou faziam alguma coisa, sabe? Eles faziam coisas que eram assim, eram umas brincadeiras até vez fora do normal. E aí nós tínhamos algumas festas tradicionais, né? Nós tínhamos a festa do mês de janeiro, que era a festa do padroeiro, né? Que inclusive eu acredito que é um dos poucos lugares que tem o padroeiro e a padroeira, né? Aqui nós temos o padroeiro, que é São Sebastião, e a padroeira, que é Santa Bárbara. Então, no mês de janeiro, e era uma festa grande. A festa de São Sebastião, como era conhecida, a festa do mês de janeiro, era uma festa grande, regada a muitas barracas, comidas típicas. Então, o povo vinha, né, para festejar esse dia. Então, são coisas bastante que marcam Jutaí, e as festas e os carnavais antigos que tinha aqui. Antigamente, hoje em dia que eu vejo aqui passa o carnaval, a gente não faz mais nada, mas na época nossa, rolava muitos carnavais naquela época, carnavais bons, que a gente fazia. Aqui nessa feira aqui do mercado, nós transformava em salão. Quem tinha um jipe, o pessoal do Pai de Vanderlei, são meus parentes também, tinha um jipe, eles se transformavam esse jipe em guito de copo para sair bagunçando nas ruas e o pessoal pulando atrás. Para nós era uma diversão. Diversão naquela época era usado o talco, né? Então, existe uma música, né? Parece que é Você Jogou o Talco em Mim, alguma coisa assim da música. O talco era usado, então quando você não tinha o talco, e para sair mais em conta, que o talco já estava um pouco caro, você pegava aquela farinha de coisa que é usar até usa maisena, colocava dentro para dizer que era um talco, e não era, para jogar nas pessoas. Mas todo mundo levava de boa, numa boa, né? Não tinha problema. Pro forró ficar cheiroso e tem mais animação. Talco no salão, talco no salão. Modesto, né? Tradição Modesto, trabalhei com Modesto muitos anos. Tradição em Modesto ali, que era a festa, era lá. Trabalhei com ele, um bom tempo. Trabalhei com ele. Aí, ou tinha ele, ou então, Santo da Cacimba, né? Fazia também. Fazia as festas dele no lado ali também, colocava, uma coisa, sempre colocava um sanfoneiro. Então era bom, era animado, porque você, assim, tipo, você andava no lugar, você escolhia ou via o lugar onde você queria estar. Com simplicidade, mas muito bom. Era muito prazeroso. Você ia num lugar, você tinha uma turma, uma juventude, você ia em outro, você tinha outras pessoas já dançando. Um ritmo de forró diferente. E normalmente aqui eram os conjuntos, que eram formados naquela época, que vinham de Petrolina, o Juazeiro andou vindo e de Uricuri. Na época tinham os conjuntos que vinham tocar aí. O Clube de Modesto foi muito tempo, né, que teve aqui no Tema, foi história naquela época, muito bom. Mas muitas coisas deixam saudade ainda, saudade. A juventude, a época da liberdade que sempre foi criado, foi de outra forma diferente da qual é hoje. E também tinha no mês de maio, né, dia 31 de maio, mês de Maria, onde aí já foi, acredito eu, um movimento aí das professoras na época que criaram o mês mariano, e aí na procissão colocavam muitas crianças, né, então tinha aquela disputa das crianças para ir vestido, colocavam as asas assim, né, para dizer que era os anjos. Então foi uma coisa, assim, foi algo que fez parte da nossa história. E hoje, na verdade, não existe mais, mas a noite que antecedia o dia 31 tinha toda aquela preparação, o último dia de novena, barracas com comida típica, que é chamado de quermesse hoje, na verdade, né? Mas naquela época a gente chamava as barraquinhas de comida típica, então era assim, uma data que era muito esperada. E a gente saía daqui para trabalhar na Bahia, fazendo alguma coisa ou outra, para poder ter algum dia que já sabia que tal tempo na festa você teria que estar com uma roupa, um troquinho no bolso, tudo. Eu costumo até dizer que quando eu fui para São Paulo a primeira vez, 80 e pouco, eu não gostei, eu fiquei um ano e pouco só porque era muito preso. E aqui eu gostava de ver nas festas, nos forró, eu gosto até hoje. Daí lá era preso. Eu cheguei lá a cantar meus irmãos mais tempo que estavam lá, né, mais velhos. Então eu só tinha norma para seguir, de vir do trabalho para casa. Só para sair, nossa, eu digo não, fiquei 1 ano e 5 meses, parece que foi 6 meses, eu digo, vamos embora desse lugar.
E aí no mês de agosto tinha a festa da padroeira, que na verdade não era a festa do vaqueiro, era a festa da padroeira. Só que a festa da padroeira depois, ela foi incorporada também na sexta e no sábado tinha a festa do vaqueiro e no domingo era a festa da padroeira de Santa Bárbara. Mas que com o passar do tempo também, aí como Santa Bárbara é dia 4 de dezembro, aí eles separaram a festa da padroeira e deixaram em agosto só a festa do vaqueiro, e a festa da padroeira passa a ser comemorada no dia 4 de dezembro de cada ano. Mas eu lembro de tradição, né, que tinha antes, que era janeiro, né? Janeiro, parece que maio e a de agosto. É isso, acabou todas, né? Só ficou a de agosto, aí permaneceu a de agosto, né? Que tem uma época que ainda quiseram mexer, parece que para setembro, mas não deu muito certo. Aí ficou a tradição aí, a tradicional, que hoje nós temos aí, que é top. O bom seria se eu começasse com uma história da estaca zero até sair fora. Mas já tem muitas coisas, mas pelo menos uma parte de coisa que essa festa, nós começamos ela assim. Foi um negócio assim, eu mais com o Padre Joaquim do Araguati, em agosto de 1960. Nós estávamos numa novena na casa do finado Eduardo, da Leonora Santo. Aí ele disse com o Padre Chiquinho, vamos tentar fazer uma festinha de vaqueiro em Jutaí para nós ver se dá certo. Vamos. Aí fizemos a experiência para começar, para ver se tinha fundamento. Enfrentamos, como todo mundo sabe, como eu sempre digo, enfrentamos com a cara e a coragem. Que sabe o pão que o diabo amassou, como foi fundada aquela festa de Jutaí, eu e Joaquim do Araguati, o resto não tem quem sabe. Faz assim um pano, e essa agora para saber minuciosamente como nós sabíamos, não sei. Aí para encurtar a história, fizemos o primeiro ano. Passou que quando terminou o pessoal procurava, não, todo mundo achou boa ajuda. Vamos tentar novamente o segundo ano. E nessa brincadeirinha, eu mesmo com uma história, casquei fora, mas foi um dos fundadores, eu mesmo ainda batalhei ali 40 anos justozinho, enfrentando o batente aí a gente através daquele, adquirindo alguns benefícios que se por dizer coisa por coisa, político não dava valor de jeito nenhum, era só com o campo de enfrentando com a cara e a coragem, que ninguém dava um fio de maneira nenhuma. Mas uns esmolé com a folhazinha de lista, pirangando para pegar 50 centavos da mão de um cruzeiro da mão de outro e lá vai para fazer até que fazia. Aí por aí foram indo, aí o pessoal foram começando a tomar mais assim uma atitude diferente, aí os políticos começaram a ajudar, os comerciantes começaram a ajudar aqui, e depois a coisa foi melhorando, que criou potência, mas antes disso era com a cara e a coragem, unicamente. Aí a gente só vem com o Padre Zé Ramos, construiu aquele galpão que andou e terminou, que passou até para Noquinha. E repare que os armadores dele, até você sabe, foi quando começou a melhorar a situação da gente. O Padre Zé Ramos construiu aquilo ali, mais interessado a ajudar na festa do vaqueiro, construiu mais para isso, enfim. Quando estava com um determinado tempo, a gente inventava aquele negócio daquela alaúza que eu falei para a candidata rainha, que o povo dizia que era muito bonito, não sei o que era. Sabe Deus o que era que a gente sofria para adquirir, para enfrentar, que se for contar peça por peça, é um Deus nos acuda, mas que a coisa foi desse jeito. Aí quem conheceu ainda entende, e quem não conheceu fica só ouvindo. Foi um caminho extenso até chegarmos no Jutaí que você conhece hoje. Ao longo de mais de um século de história, nosso povo enfrentou a seca, a cheia, as mudanças
mas também colecionou alegrias, contos, superação e resiliência. Em meio a tantos capítulos, certamente há inúmeras histórias, algumas das quais conhecemos, outras que acabamos de ouvir e outras que talvez nunca saberemos. Jutaí é a terra do vaqueiro, mas é também a terra da dona de casa, do agricultor, da costureira, do comerciante e de cada bom coração que esse lugar recebe. A nossa ancestralidade é rica e pujante, e embora não se possa saber muito sobre nossos antepassados, sobrevivemos pela resistência deles e carregamos em nossas veias os seus legados. A nossa cultura é inigualável e tão resistente quanto o nosso povo. A força da tradição nos torna apaixonados. Essa é apenas uma parte da nossa linda história, que continua sendo escrita por cada um de nós. Seja Jatobá de Santa Bárbara ou Jutaí, nosso lugar é a nossa gente e somos encantados por essa terra. E em respeito aos mais de 100 anos da nossa grande história, nosso dever é resguardá-la, pois é preservando o passado e a memória do nosso povo que o legado jutaiense permanece vivo.